Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. Apesar disso, dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional apontam que mais de 33 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar grave por privação de alimentos e fome. Bom, estamos recebendo hoje aqui na TV Noroeste a Mariângela Hungria. Ela é membro da Academia Brasileira de Ciência, tem uma obra muito importante direcionada com relação a esse livro, né, que sobre o papel da ciência brasileira no combate à fome. Mariângela Hungria, seja bem-vinda ao Jornal da TV Noroeste hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo aqui expor esse trabalho que a gente fez com tanta dedicação pela Academia Brasileira de Ciências. Bom, então vamos falar da sua obra, o seu livro, a essência desse livro, como é que surgiu, onde encontrar, como as pessoas conseguem ter um acesso à sua obra. Então, a obra, na verdade, eu sou organizadora da obra, né? São 18 capítulos, são 41 autores de 23 instituições e ela está disponível gratuitamente no site da Academia Brasileira de Ciências. E como surgiu isso? Na academia a gente realmente aborda, tenta estudar e tenta participar e propor estratégias para todos os temas. E eu sou agrônoma, né, da área de produção de alimentos, sou pesquisadora da Embrapa Soja em Londrina e me designaram isso para estudar o papel da segurança alimentar. A primeira coisa que eu aprendi é que não era só segurança alimentar, né? Segurança alimentar e nutricional, porque hoje a gente não fala só em dar alimento das pessoas, fala em dar alimentos com qualidade nutricional. E para mim, então, eu fui, entrevistei muitas pessoas, estudei muito, e a primeira conclusão que cheguei, o que era? Nossa, tinha que abordar todas as ciências, porque a fome, ela não é causa de um setor, causa de uma linha, ela é multicausal. Então, você precisa de múltiplos atores para tentar resolver o problema. E assim nasceu o livro, né, que ele vai desde a ciência de coleta de dados até em como se comunica os resultados da ciência para essa população. O Brasil é um país que desperdiça milhões e milhões de alimentos. Isso é cultura do brasileiro? Jogar alimento bom no lixo? Não, não é. Infelizmente, é uma cultura mundial. Tá? Então, a gente desperdiça muitos alimentos. Para você ter uma ideia, hoje, se a gente não desperdiçasse esses alimentos, daria para alimentar esses 33 milhões, de 20 a 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Só que o Brasil está ali no ranking mundial como o 10º país que mais desperdiça. E isso é abordado no livro e muito interessante, para todos esses problemas, a ciência tem propostas concretas. Esse que é o diferencial do livro. Não é só se a gente falar economia, comunicação. Não. Cada capítulo, no final, sai com propostas concretas de como a ciência ajuda a resolver isso. E nessa parte de desperdício de alimentos, várias ciências podem contribuir. Desde políticas corretas para aproveitamento desses alimentos, até cientificamente como melhorar o armazenamento desses alimentos. Por exemplo, existem hoje processamentos de frutas, nós perdemos 70% das frutas que a gente não come. Então, processamento rápido, preferencialmente em nível de comunidades, nessa parte o social veio, entende? A gente pode estimular pequenas comunidades a aproveitar as frutas locais, as verduras locais. Em termos de política, por exemplo, a agricultura familiar, fortalecer esses programas, por exemplo, de prefeituras comprando da agricultura familiar que fica ao redor. Hoje a gente tem uma lei para isso, mas a gente precisa fortalecer mais, assim não serão perdidas as verduras, os legumes, e a população, né, nessas comunidades, nas escolas, terá acesso também àquilo que eu falei, que é a segurança nutricional, que são alimentos frescos mais saudáveis.
Agora, que é muito triste um pai de família, uma mãe de família amanhecer o dia com os filhos, não ter alimento na mesa. É muita tristeza, né? O que tem que fazer para resolver essa situação no Brasil? Olha, esse de você levantar e não saber se vai ter uma refeição por dia, isso é chamado insegurança alimentar grave. E esse é o número que é exposto nos capítulos de ciência de dados, que em 2022 determinou que a gente tinha 33 milhões de pessoas nessa situação, de levantar e não saber se vai ter um pão. O que fazer para essas pessoas? O que o livro indica? O livro indica o seguinte: não adianta você tentar dar um emprego para essas pessoas. Elas estão numa situação muito crítica, que no primeiro momento elas precisam de ajuda do governo, elas precisam dos programas sociais para tirar dessa situação, tirando dessa situação, sabendo que vai ter uma refeição por dia, daí elas podem entrar no mercado de trabalho. Agora você fala assim, abordado em outro capítulo, e aí, para quem que eu vou dar? A gente tem que ter uma ciência de dados, de coleta de dados, de análise para saber quem são essas pessoas, onde elas estão, que tipo de alimentação elas precisam. Também precisa da ciência da economia, tipo, quanto que essa pessoa precisa. Então, ali é mostrado, são vários fatores, por exemplo, em 2020 foi determinado que seriam R$454. Então, isso daí vai dar o suporte para ter o programa do governo para tirar essas pessoas. Então, sem a ciência para mostrar para o governo onde estão as pessoas, o que precisa ser dado e quanto precisa ser dado, a gente não consegue tirar essas pessoas dessa situação tão triste. E essa população não pode continuar como uma população invisível no Brasil, né? Não pode, né? O governo, a gente sabe que o governo tem vários programas sociais, o atual governo federal direciona muito para isto, e vamos torcer realmente que grande parte dessa população, que para muitos é uma população invisível, que se torne reconhecida como nós irmãos brasileiros que possam se alimentar, né? Porque realmente, olha, é um absurdo nós sermos hoje. A gente pulou do quarto para o terceiro maior produtor mundial de alimentos. A gente é a potência agrícola tropical, o maior país, o maior sucesso de agricultura tropical. E ter gente na nossa porta passando fome, não pode, né? Tem que reverter essa situação, e o livro mostra que a ciência está lá para ajudar a tomar as decisões certas e acertar o mais rápido possível nessa situação. Mariângela Hungria, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe todo esse trabalho de vocês, o governo, que se unam para realmente diminuir esse grande número, milhões de brasileiros que passam por essa situação tão difícil. Agora, o pior de tudo que parte o coração é ver uma criança com fome, né? É muito difícil. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, convido a todos a entrar lá no site, baixar o livro. E tem outros capítulos muito interessantes, por exemplo, do papel das mulheres, esse é muito interessante, sabe? Nem eu como mulher tinha parado para pensar como minha avó, minha bisavó foram importantes para essa segurança alimentar, nutricional, as merendeiras, tudo isso. Então, são capítulos muito interessantes para reflexão. Qual é o site? O site, escreve no Google, Academia Brasileira de Ciências, que vai sair lá o site. Tá bom. Mariângela, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo encontro. Até, eu que agradeço. Tá bom, tchau.